Em 91, o Corinthians, campeão brasileiro, venceu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Sim. Portanto, um título de cada representante. Tá com a memória boa, hein? Ah, pesquisei um pouquinho, né? Deu pra pesquisar um pouquinho. Tá comendo peixe. Não, peixe a gente não come, né? Peixe a gente só torce. Senhoras e senhores, meninas e meninos, e claro, boleiras e boleiros, está entrando no ar mais um FDS na área, o 39º, e ó, final de semana de clássicos, vários clássicos, aqui no Brasil, na Europa, ó, a gente vai falar muito do Campeonato Paulista, do Paulistão, Paulistão, tem clássico também, decisivo. O futebol da Europa tem clássico e tem a grande esperada decisão chegou, né, a Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, ó, roda a vinheta que tem muita coisa boa pra gente falar hoje, vai lá. Então é isso aí. E aí, Gustavo? Tranquilo? Tranquilaço? Beleza. Preparado pra mais um FDS? Preparadíssimo. Tudo na ponta da língua aí? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Não dá pra... É assim, né? Vamos que vamos. Improviso. Então vamos lá, já solta um destaque aí pra gente. Destaque é a Supercopa do Brasil, a final da competição que acontece domingo entre Flamengo e Atlético Paranaense. E é a terceira edição do torneio, né? Que retorna depois de 28 anos. Em 1990, o Vasco da Gama, campeão brasileiro, perdeu para o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Em 91, o Corinthians, campeão brasileiro, venceu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Sim. Portanto, um título de cada representante. Tá com a memória boa, hein? Ah, pesquisei um pouquinho, né? Deu pra pesquisar um pouquinho. Tá comendo peixe. Não, peixe a gente não come, né? Peixe a gente só torce. Então é isso aí, ó. Já tá destacado aqui o grande destaque do Gustavo. Bom jogo interessante. E já vamos rodar a vinheta então do nosso Não Perca Por Nada? Bora. Então roda a vinheta aí, Hugo, vai lá. Então é isso aí, ó. O nosso Não Perca Por Nada é um baita de um clássico, hein, Gustavo? Um belo jogo, majestoso. E promete, hein? Ó, 1, 2, 3 e... pingou aqui, ó. São Paulo e Corinthians no Morumbi, 7 horas da noite do sábado. E o Corinthians, rapaz, eliminado de novo pelo Guarani do Paraguai. Não conseguiu. Não consegue, né? Meu Deus do céu. E agora vem com uma crise, né? Se perder pro São Paulo, e agora, hein? É crise, planejamento comprometido do Corinthians já logo no começo da temporada, né? A água que quarta-feira tava batendo aqui já tava batendo no pescoço. Uma derrota no clássico, a água pode subir pertinho do nariz do Corinthians ali. E o Thiago Nunes já começa tremendo o cargo ali ou não? Não deveria, mas começa. Não deveria, porque é um começo de trabalho, a gente até espera alguma oscilação. O Thiago Nunes não tem o mesmo peso que o Tite tinha. Na época que o Tite foi eliminado da competição, da pré-Libertadores. Também então, a pré-Libertadores, né? Então pode sim balançar o Thiago Nunes. Ó, se pro Corinthians tá complicado, né? Vem de eliminação e ninguém gosta de ser eliminado, ainda mais uma pré-Libertadores. O pessoal aí tirando sarro aí, uma chuva de memes aí, né, nas redes sociais. Em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Mas o São Paulo também não tá nem um pouco com moral lá no alto, né? O São Paulo vem de 2 empates aí, um empate e uma derrota, perdeu pro Santo André. E o Fernando Diniz já tá começando a ser pressionado ali no elenco, hein? Tá sentindo a pressão, né? E dos grandes de São Paulo é o técnico que tá há mais tempo no cargo, por incrível que pareça, né? Então era o técnico que precisava demonstrar um futebol mais vistoso, ou pelo menos um time mais com a sua cara. Se você for analisar os números do São Paulo, tirando o número principal, que é o número de gols marcados, os números não são ruins. Sim. Mas o São Paulo ainda tá devendo um pouco de resultado. O desempenho talvez nesse momento seja menor do que o resultado. Mas eu acho que esse momento do São Paulo, que vários anos sem um título importante, o peso, né, dessa falta de conquistas, o torcedor acaba esquecendo um pouco de olhar o desempenho e vai só no resultado. E aí o resultado realmente atrapalha o Diniz. E o São Paulo em números, você até comentou aí, em números ele tem um número legal, né? Porque o time que mais ataca, né? Que mais finaliza no campeonato. Mais cria chances, né? Mais cria chances reais de gol. Mas assim, o pé não tá nem um pouco calibrado, né? Isso ficou claro com o Vitor Bueno no último jogo contra o Santo André. Cara a cara com o goleiro. O que aconteceu naquele lance, Vitor? Errei o gol que não pode errar. O jogo tava 2-0, tava no começo ainda, acho que não tinha dado nem 10 minutos. Errou!
E o que acontece? Isso aí é treino? O que precisa fazer, Gustavo? E é um problema que o Diniz já enfrentava no Fluminense. A vida toda ele tem essa dificuldade de finalização. E no ele Fluminense cria é impressionante, mas cara. o pessoal vai lá e não... É impressionante. Era um time que criava e não tinha quem colocasse pra dentro. O Fluminense ele tinha um problema de qualidade técnica, né? Sim. Não tinha jogadores tão bons lá na frente pra colocar pra dentro. No São Paulo já não tem esse problema. Tem Pablo, tem Pato, o Daniel Alves, jogadores, Vitor Bueno, jogadores de nome, jogadores que ganham bem. Sim, então deveria estar com um aproveitamento melhor de finalização. Mas, se você for analisar, eu acho mais grave um time que não cria do que um time que finaliza mal. Sim. Acho que finalizar mal é mais fácil de corrigir do que falta de criação. Sim. Então é um problema que pode ser corrigido até com certa facilidade pelo Diniz, mas às vezes demora um tempinho, né? E aí, será que terá esse tempo? A torcida vai dar esse tempo? A diretoria vai dar esse tempo? Não sei. Não se sabe. Uma vitória no Clássico pode dar uma tranquilidade. Ganha né? tempo, ganha tempo. Tranquilidade. Exatamente o que eu ia falar isso. Uma vitória ali pode mudar muitos ares ali do Morumbi, né? Então, gente, ó, esse é o nosso Não Perca por Nada do final de semana. É o jogo que vai estar aí na programação da TV. Tá passando, tem ela na nossa descrição ali também, né? Tá aqui, né? No lado aqui, já falando aonde vai ser passando no GC, algum vai momento. estar em todo lugar aí. Esse é o jogo do final de semana que a gente separou pra você. Vamos continuar no Paulistão, então? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Tem o jogo que você brincou no começo do ano aí, quando saiu a tabela do Paulistão. Palmeiras e Mirassol. É uma coisa que sempre tem no Paulistão, sim, né? Sim. Mas o torcedor do Palmeiras não tem muitas boas recordações, hein? Tem boas lembranças, nem do Palmeiras, nem do Botafogo de Ribeirão, né? O Mirassol gosta de golear ali no Campeonato Paulista, mas é um dos grandes times do interior dessa edição. Se não for o grande time do interior, tem o Bragantino, que é óbvio que é uma grande força, mas em termos de desempenho e bom futebol, o Mirassol, o Santo André vem demonstrando ser um time que vai competitivos, né? Quando pegou o Corinthians, né, jogando em casa, deu muito trabalho. Tanto que o Caminho conseguiu fazer o gol de empate ali, né, no finalzinho do quase jogo. Que consegue quase virou, né? virar a partida e vencer. E contra o Botafogo foi muito bem. O Botafogo goleou, né? Mas o Palmeiras é o grande favorito para esse jogo. Jogando em casa, sim, né? Sim. É o primeiro jogo do Palmeiras no Allianz, né? Do ano 2020. É um reencontro com a sua casa, né? E com o gramado novo, né? É o cenário perfeito para uma vitória palmeirense. Precisa combinar com o Mirassol. Os dois vêm de uma boa vitória, né? Sim. O Palmeiras vem de uma vitória fora de casa contra a Ponte. O Mirassol vem de uma vitória contra o Bragantino por 2-0 em casa. Então, dois times com vitórias maiúsculas dentro da competição. Acho que vai ser um jogo bem legal, um jogo equilibrado, e o Mirassol tem tudo para dificultar o jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras entra como favorito. Esse jogo, gente, é o jogo das 4 horas da tarde e mais tarde um pouco, às 7 horas, tem o seu Santos, hein? O Santos vai até Araraquara e enfrentar a Ferroviária. É um jogo legal. Só que, porém, o Santos vem de uma vitória, né? Até jogou um pouquinho melhor, contou com a volta do Soteldo, que faz muita diferença, né? Faz falta. O Santos ele vai aos poucos formando a sua cara e o seu time para 2020. Era um time que não tinha Carlos Sanches, não tinha Soteldo, não tinha o Alisson, que deve ser uma peça importante. Jogou muita no esquema, bola, jogou muita bola. Daqui a pouco o Lucas Veríssimo volta. O Marinho também é o último que ainda faz parte do DM do Santos. Então o Santos vai aos poucos também dando ao Gesualdo as suas principais peças. E aí a gente vai poder cobrar do Gesualdo. Porque eu acho que sem Soteldo, sem Carlos Sanches, sem Marinho, sem Alisson, sem Lucas Veríssimo, é muito difícil ser cobrado um cara que acabou de chegar a um bom desempenho. Então agora com o time quase que titular à disposição, a gente vai poder ver realmente do que o português é capaz. Vamos aguardar aí, né? Porque o Santos hoje ainda é o melhor dos times grandes, né, do campeonato, é o melhor classificado, né? O primeiro é o líder do seu grupo. Dentro do seu grupo, né? No geral. No geral, né? o São Paulo tá na frente. O Palmeiras tá na frente. Tá empatado, né? Com 10 pontos, mas assim é por saldo de gols, né? Sim, é. Mas tá ali. Na classificação, tá ali. Tá pau a pau. Mas o seu grupo tá muito bem, porque os outros não estão bem, né? A Ponte Preta tem 6 pontos, então já abriu 4 do segundo colocado. É o time grande com mais tranquilidade. Esse jogo, gente, é às 7 horas da noite, tá? E vamos pro Campeonato Carioca lá? Ponte Aérea. Essa famosa Ponte Aérea pro Rio de Janeiro. E é semifinal lá, hein? Campeonato Taça Guanabara. Domingo, é o único jogo que tem, porque o Fla-Flu foi na quarta-feira, né? Vocês viram aí, o Flamengo se classificou, né? Passou pelo Fluminense. Num jogaço, né? Maracanã lotado. Belo jogo também. E jogão. Só que a gente está no outro patamar,
os nossos títulos são outros. E agora fica aguardando o vencedor de Boa Vista e Volta Redonda, que joga às 4 horas da tarde. Mas o Flamengo não jogou esse final de semana justamente por quê, Gustavo? Porque tem a final da Supercopa do Brasil. Então fala um pouco melhor disso daí. É Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo, Atlético Paranaense, o Flamengo campeão brasileiro, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Eles se encontram como em todos os grandes, né, as grandes ligas, né, os grandes países que tem futebol, eles têm aquela disputa entre os dois campeões dos dois campeonatos nacionais. E o Brasil também volta a ter, é um campeonato que já teve as suas 2 primeiras edições em 90 e 91, e depois de 28 anos volta. Eu acho que é bem legal. Legal, é um encontro legal. Eu acho que esse jogo ainda tinha que ser o primeiro jogo da temporada, sim. sabe? Pra abrir a temporada do ano aqui pra gente, né? O que acontece muito na Europa, né? Nos campeonatos da Espanha. Eu acho que é um jogo de pré-temporada. Sim, acho que isso deveria ser encaixado um pouquinho melhor, mas é bem legal, né? Bem legal. Esse jogo, gente, é às 11 horas da manhã, a Rede Globo vai estar transmitindo pela primeira vez um jogo às 11 horas da manhã, a Globo vai estar transmitindo, então você vai acordar domingão ali, umas 10 horas, tomar aquele cafezinho e já assistir um bom futebol, né? Bacana, jogo bom. Bom futebol. E, vamos falar um pouquinho do Campeonato Mineiro. Bora. Campeonato Mineiro, que é diferente da Taça Guanabara, né? Que não é fase de grupos, que nem assim como é o Paulista. Lá não, lá é todo mundo contra todo mundo e classificam-se ali os melhores colocados, né? Os 4 melhores. E esse final de semana o Atlético Mineiro enfrenta a Caldense, valendo briga pela ponta da tabela, hein, Gustavo? Jogo interessante, hein? Jogo interessante, né? A Caldense que já foi líder em uma edição, se não me engano, lá em 2010, 2011, a Caldense já conseguiu esse feito de acabar na primeira colocação. E o Atlético Mineiro, na minha opinião, é o grande favorito para conquistar o Mineiro desse ano. É o único mineiro na primeira divisão nacional. E não só por isso, né? É um time que está investindo alto, apostou no Dudamel, vem trazendo bons jogadores, trouxe o Alan do Liverpool, trouxe o Arana. Então é um time que vai se formando e a expectativa é muito alta em cima do Atlético, mas para essa partida ainda tem esse tempero a mais de briga pela liderança. Né? É bem legal. E ainda tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro enfrenta a Patrocinense ainda no domingo também, né? Então tem muito jogo legal, jogo bom hein? também. E o Gauchão, hein? O Gauchão chegou na fase igual a da Guanabara, hein? E sábado promete, hein? Sábado tem o quê? Bom, Grenal. Grenal. O segundo Grenal do ano. Já tivemos na Copinha, né? O Inter ganhou, foi campeão da Copinha e agora tem a reedição no profissional. É um bom jogo, hein? É um bom jogo, né? O Inter chega também embalado pela classificação na Libertadores. O Grêmio, né, tem um time experiente, um time que vem de várias conquistas dos anos anteriores. É outro jogo legal no final de semana, né? Outro jogo que deve ser muito equilibrado. E eu acho que no caso do Grenal não vai ter time misto, não vai ter... o Codê não vai aliviar muito não, porque ele sabe da importância do Grenal. Claro, e como ainda, né? O Grenal ali é divisor de águas, né? Divisor de águas. Apesar que o Inter, não sei se vai entrar com o time completo. Eu acho que não, hein? Eu acho que sim, a terceira fase da Libertadores, né? Na quarta que vem. Mas então... eu acho que ele... Mas é Grenal, né? Grenal não tem jeito. Seria um erro não entrar com o time força máxima. Se fosse o Cudê, entraria do mesmo jeito, com força máxima. E vamos embora, né? Ganhando o Grêmio. Gente, então esses são os destaques dos campeonatos estaduais aqui do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho do campeonato da Europa. Gustavo, tem jogo bom na Europa. Jogo bom. Olha isso aqui, ó. Lazio e Inter de Milão valendo a ponta da tabela também, hein? Que jogo. Pode ser, né? A diferença de um ponto só, né? Entre as duas equipes. Então é um ponto só, né? Tem a Juventus aí no meio também, né? Não é só a briga dos dois, a Juventus. De repente um empate, a vitória da Juventus, a Juventus virando líder, mas não deixa de ser um jogo bem legal. E é bem legal ver a Lazio voltando a disputar a ponta, voltando a ser um time forte dentro da Liga Italiana. A Inter de Milão mesmo, voltando a ser mais forte, disputando ponta. São duas equipes que nos últimos anos se acostumaram a ficar ali nas posições um pouquinho abaixo. Brigando só ali para entrar naquela zona de Liga dos Campeões. Sim, e agora voltam a brigar pela ponta do campeonato. Bem legal, um clássico histórico e um clássico que vai ser muito bacana por causa dessa briga. E a Inter de Milão tem o Lukaku que tá inspiradíssimo, né? Tá metendo gol, fazendo assistência. O Taro jogando muita bola. Então o jogo deve ser um jogo muito pegado e muito legal de assistir. Assim como tem na segunda-feira, aí já pela Premier League, que praticamente já tem dono, já tem dono. O Liverpool precisa ganhar só mais 6 jogos, desses 6 jogos não pega nenhum clássico pela frente, então praticamente do Liverpool, né? Mas na segunda-feira tem Chelsea e Manchester United, aí sim valendo briga pelas vagas europeias, né? Dos torneios europeus, né?
da Europa ali, né, Gustavo? Foi o que restou, né? Para os outros grandes ingleses, né? Brigar pela vaga na Champions League do ano que vem. É um processo também de reconstrução de ambos os times, de Chelsea, um processo de reconstrução de Manchester United. E uma vitória num clássico como esse também dá uma certa moral para a sequência. São 3 pontos importantes que valem também se permanecer ou entrada no G4 da competição. Então é um jogo bem legal e até é muito bacana porque praticamente toda rodada tem um jogo desse, né? Um clássico envolvendo um dos 6 grandes. Então tem jogos muito bons aí no Campeonato Europeu, né? Tem o próprio líder jogando, né? No final de semana também o Liverpool, acho que se eu não me engano ele enfrenta o Norwich, que é um time legal também, assim, tá lá embaixo da tabela, mas é um time que quando pega uma das equipes ali do Big Six, né, dá um pouco de trabalho, ele se empolga um pouco mais, então é bem legal, tem bastante jogo bem interessante. Tá passando aqui na descrição, né, a lista dos jogos de sexta, sábado, domingo, até de segunda-feira, tá aqui na lista, e tem lá na descrição do vídeo, aí sim, a lista completinha de todos os jogos que vão ser transmitidos na televisão, na ESPN, Fox Sports, no Sport TV, Premiere, tudo. Vai estar completinho aí para você não se perder e se programar no final de semana recheado de futebol. E agora, hein? Vamos palpitar aí? Vamos. Então vamos lá. Roda a vinheta aí do nosso Cutucou Guardou, vai lá. Separei 5 jogos pra gente brincar aqui de palpites e eu vou falar pra você, hoje é só jogaço, Gustavo. Começando por Flamengo e Atlético Paranaense, hein? 2-1 Flamengo. Eu acho que vai ser 2-2 e vamos decidir nos pênaltis ali, Começou hein? empatezinho, não sai do muro. 2-2, empatezinho, sai do muro. empatezinho. Agora eu vou sair do muro, ó. Internacional e Grêmio. Quero ver. 2-1 pro Grêmio. 2-1 Grêmio. Fora lá no Beira-Rio, hein? 1-0 Inter, então. Você também só vai no jogo da casa. Né? Lazio e Inter de Milão. Acho que a Inter de Milão vence. 2-1. Eu vou na Lazio, hein? 1-0 ali em casa, tranquilo, vai. Chelsea e Manchester United. Eu acho que dá Chelsea. 2-0 Chelsea. Eu vou no Chelsea também, esse não tem jeito. Eu vou no 2-1, o United ainda desconta ali. E o clássico paulista em Corinthians e São Paulo, ou São Paulo e Corinthians? O que você prefere? São Paulo e Corinthians. No Morumbi. Olha, eu acho que dá São Paulo. 2-1 São Paulo. Eu vou no tricolor também, 3-1, tranquilo ali, já 3-0, depois desconta. Né? Quando que São Paulo ganha tranquilo? Uma vez ser a primeira vez, sempre tem a primeira vez do ano, né? Vamos ver. E os caras vão acertar os gols aí, os chutes aí, vamos fazer. Colocar o pé na caminhão de gol. Então é isso, Gustavo. Boa. Fechamos por aqui? Mais um FDS fica na área aí, né? Pra você se divertir no final de semana. Aproveita aí com muito futebol. E não se esquece aí de se inscrever no canal, dar um like se gostou do vídeo e compartilhar aí com o pessoal. Até semana que vem.